Deu. Então, boa tarde, pessoal. Olá. E bem-vindos a todos a essa nossa hora de estudo. Hoje que nós temos uma continuação do capítulo 9, nós estamos na sessão 5, o curador não curado, na página 181. E essa sessão, na verdade, ela é uma continuação do nosso estudo da semana passada, que falávamos sobre o plano de salvação do ego e o plano de salvação do Espírito Santo. Só para a gente revisar antes de começarmos aqui no 5, o plano de expiação, então, do ego é tornar o erro inicialmente real, é dizer que realmente precisa alguma coisa para ser curada aqui, que isso é real, e depois não mais ver o erro, então depois desfazer. E o Espírito Santo usa o plano de não dar realidade desde o início, não tornar primeiro o erro real para depois desfazê-lo. O Espírito Santo, ele olha imediatamente, quando a gente traz o nosso problema, a situação para ele, ele olha imediatamente além do que estamos apresentando. Ele olha para a mente do Filho de Deus e ele vê que o equívoco inicial não está naquilo que está aparecendo aqui. Isso aqui é uma projeção, mas existe sim uma crença na mente do Filho de Deus e é lá que ele então faz a correção, a cura, aonde realmente está o problema, que é na mente e não na forma. O ego que torna primeiro a forma real, ele diz que isso aqui é verdadeiro e depois quer desfazer. Só que uma vez que algo foi feito real, para nós, não há mais como mudar. Por isso que o plano do ego não funciona. E hoje, então, o curador não curado, nós vamos, então, continuar nesse assunto, como Jesus diz aqui na página 181. O plano do ego para o perdão é muito mais usado do que o de Deus. Isso no nosso cotidiano, no mundo físico aqui. Isso é assim porque é empreendido por curadores não curados e é, portanto, do ego. Vamos considerar agora, com mais detalhes, o curador não curado. Por definição, ele está tentando dar o que não recebeu. Então, curador não curado é toda e qualquer pessoa que tenta ajudar. Podem ser médicos, terapeutas, pastores, amigos, conselheiros, qualquer pessoa que tenta ajudar em forma de cura alguém, mas não compreende ela mesma, a pessoa mesma está imersa em equívocos e tenta ajudar alguém. Por isso que ele diz que ela está tentando dar o que ela não recebeu, ou melhor, o que ela não aceitou para si ainda. Então, ela mesma, essa pessoa precisa de ajuda, tanto quanto aquela a quem ela vai ajudar. E ele continua falando aqui de dois tipos, então, dos curadores, né, do teólogo, que seria todas as pessoas voltadas à religião, e o psicoterapeuta, aqueles conselheiros ou médicos que não necessariamente falem de Deus, mas que também buscam curas. Então, no 1.5, se é um teólogo, por exemplo, ele pode partir da premissa: eu sou um miserável pecador, assim como tu. Isso a gente vê muito nas igrejas, onde se é altamente pregado isso, é tido como bom ou como verdadeiro, se declarar tão pecador quanto o irmão. Então, a teologia ela tende bastante para puxar para essa premissa. Se é um psicoterapeuta, é mais provável que parta da crença igualmente inacreditável em que o ataque é real para ambos, ele próprio e o paciente, mas que não importa para nenhum dos dois. O psicoterapeuta ele tenta virar as costas para o problema. Ele reconhece que tem um problema, mas que é possível ignorar esse problema, focar em outra coisa e nisso vai dissolver o problema.
Eu disse repetidamente que as crenças do ego não podem ser compartilhadas e por isso são irreais. Então, compartilhar, só se pode compartilhar o que pode ser estendido. E só o amor pode ser estendido. Ideias que rompem, elas por romperem, elas não podem ser estendidas, elas só podem ser projetadas. Então, por isso que o ego, ele não compartilha, ele só projeta, e por isso que ele é irreal. Como é possível, então, que descobri-las pode fazer com que sejam reais? Então, como que é possível que ideias que não podem ser compartilhadas só por mostrar a elas, só por abrir elas, como que isso pode torná-las reais? Todo curador que procura fantasias para que venham a ser a verdade, necessariamente não está curado, porque não sabe onde procurar a verdade e, por conseguinte, não tem a resposta para o problema da cura. Então, procurar por fantasias é o que o ego nos insistentemente mostra quando ele nos diz para procurarmos aqui na ilusão, no efeito, quando a causa do que está acontecendo é tido como se fosse aqui no efeito, como se fosse no mundo físico, como se aquilo que presenciamos aqui fosse a causa do que estamos sentindo, negando dessa forma a origem da projeção. Então, a cada vez que procuramos uma cura de alguma coisa voltada apenas aqui aos sintomas físicos, como se mudando o sintoma físico, por exemplo, de um sintoma físico de doença para um sintoma físico de saúde, como se isso fosse uma cura. A cura, ela só pode ser empreendida lá onde está a causa da doença. E o curso repete insistentemente o tempo todo que só existe um lugar de causa de toda a doença, que é na mente, porque só a mente é real. Isso aqui, se isso aqui é uma projeção, então a projeção, ela necessariamente, ela tem que seguir as normas de quem a projetou, de quem a fez. E quem a fez foi a mente. Então, é na mente que está a causa, e procurar, então, aqui, causas aqui, ou mudar no físico, Jesus chama isso de, então, procura em fantasias. Há uma vantagem em trazer à consciência os pesadelos, mas somente para ensinar que eles não são reais e que qualquer coisa que contenham não tem significado. Então, Jesus não nega que é útil olhar aquilo que está acontecendo aqui, mas é útil a gente reconhecer isso apenas, né, sob essas condições, como ele diz, para aprender que isso não pode nos ferir. Porque aquilo que nós estamos enxergando aqui não tem o poder de nos afetar. O que está nos afetando está na mente, é um pensamento anterior. Isso aqui é só a manifestação física desse pensamento. Então, no caso, para saber o que passa em nossos pensamentos, é útil sim trazer aquilo que está nos acontecendo aqui no físico. Mas só nessas condições, não para tornar isso real, e sim para a gente aprender o que está por detrás disso. O curador não curado não pode fazer isso porque não acredita nisso. O curador não curado, ele acredita que a causa das coisas está aqui no físico e pronto. Ele não acredita que a causa está antes disso, que isso aqui é só uma projeção. Todos os curadores não curados têm que seguir o plano do ego para o perdão de uma forma ou de outra. E seguir o plano do ego, vocês lembram, é dar realidade ao que acontece aqui. Então, todo curador não curado, ele automaticamente dá realidade às coisas daqui, ou por acreditar nelas, ou disfarçadamente por virar as costas a elas, por negá-las, mas ainda assim saber que elas existem. Se são teólogos, provavelmente condenam a si mesmos, ensinam a condenação e advogam uma solução amedrontadora. Projetando a condenação sobre Deus,
eles o fazem parecer vingativo e têm medo da sua punição. Então, a igreja, as ideias da maioria dos teólogos, ela se baseia nisso, ela pressupõe que o erro aconteceu por nossa causa, mas que Deus vai nos punir por isso, a menos que aceitemos o plano de salvação que eles acreditam que seja o que Jesus fez aqui, da forma como a teologia tem ensinado. O que fizeram esses teólogos foi apenas identificar-se com o ego e, ao perceber o que ele faz, condenam a si mesmos devido a essa confusão. Então, quando o teólogo ele diz que nós somos pecadores, na verdade, eles olharam não os erros que nós fizemos, que o Filho Santo de Deus fez. Eles olham para o que o ego fez, porque nós jamais erramos. O ego que fez o erro, e nós, quando nos unimos ao ego, assumimos esses erros para nós. E é o que o teólogo faz. Então, quando ele acredita que nós pecamos contra Deus, é o ego que pensou contra Deus, mas o teólogo acredita que nós somos este ego, que nós somos, ele não sabe da separação entre o Filho de Deus e essa crença que é o ego. Então, ele assume o erro do ego e acredita que é isso que nós somos. Então, por isso que essa confusão, e por isso que ele acredita naquela ameaça do ego de que Deus vai se vingar contra aquilo que fizemos a ele. É compreensível que tenha havido revoltas contra esse conceito, mas revoltar-se contra ele ainda é acreditar nele. Então, assim como os teólogos advogam a favor do pecado, da ideia do pecado ser real, há aqueles que também são totalmente contra, que se chamam ateus, que são totalmente contra as ideias da igreja, não acreditam na ideia de pecado, mas elas combatem a ideia do pecado. Então, de alguma forma, elas ainda acreditam, só que acreditam que tem que fazer o oposto, que tem que opor-se a essa ideia. Algumas das formas mais novas do plano do ego são tão inúteis quanto as antigas, porque a forma não importa e o conteúdo não foi mudado. E o ego, ele sempre está se renovando. O ego, ele acompanha o desenvolvimento da nossa mente para sempre nos manter distraídos. Então, se algumas dezenas de anos atrás, ou centenas de anos, servia só a ideia religiosa, de uma ideia de Deus de punição, hoje o ego se reinventou devido à descrença de muitas pessoas já nesse sistema. E aqui ele descreve, ó, em uma das formas mais novas, por exemplo, um psicoterapeuta pode interpretar o sonho, os símbolos do ego, em um pesadelo, e então usá-los para provar que o pesadelo é real. Tendo feito com que seja real, ele então tenta desfazer os seus efeitos, depreciando a importância do sonhador. Aqui nós temos, por exemplo, que funciona dentro do mundo e que é relativamente novo, nós estudarmos os sintomas físicos que uma doença apresenta e pelos sintomas nós sabemos a causa do pensamento. Por exemplo, o câncer vem de um pensamento de guardar mágoas, do não perdão. A dor de garganta é isso, uma hérnia é uma ruptura entre um familiar, enfim, existem estudos e eles realmente descrevem com precisão como que acontece aqui no mundo, como os nossos pensamentos, aqui, esses experienciados individualmente, induzem o tipo de efeito, ou pelo tipo de efeito de doença, é possível saber que tipo de pensamento nós temos predominantemente na mente. Então, isso aqui no mundo físico, aqui isso realmente é verdadeiro, isso funciona, vamos colocar assim, não que é verdadeiro, mas funciona, só que é incompleto. Por que é incompleto?
Como ele diz, porque isso ainda quer dizer que as coisas daqui são reais. Ainda está dizendo que a nossa existência individual é real. Ainda está dizendo que nossos pensamentos individuais, aqueles que determinaram que determinado efeito físico aparecesse no corpo, que esses pensamentos são nossos pensamentos verdadeiros, que eles são reais. Então, é só uma forma nova do ego nos manter distraídos, sem que venhamos a olhar além disso. Então, tendo aqui no 4.3, tendo feito com que seja real, então acreditando nesse sistema, ele então tenta desfazer os seus efeitos, depreciando a importância do sonhador. Então, aqui que está a falha desse desfazer. Ele tenta desfazer, se, por exemplo, uma determinada doença vem de uma ausência de um perdão, vamos dizer, aos pais, supor que já estejam falecidos, ao invés de verem, de subirem a mente ao Espírito Santo, para olharem para a mente que projetou tanto uma parte de si sendo esses pais e outra parte sendo esse eu vivenciando isso, se eu simplesmente reconhecer que a minha doença física aqui é um sintoma dessa ausência de perdão aos pais, e eu projeto uma luz para eles, eu perdoo, entre aspas, a eles, separadamente, mas eu não subi para a mente, eu estou ignorando o poder da minha mente que projetou tanto os pais fazendo isso que me magoou, quanto projetou eu não perdoando na época aos meus pais. Estou ignorando essa condição acima, ou essa condição anterior a essa forma física que estamos revivendo aqui. Então, isso é depreciar a importância do sonhador, porque o sonhador, ele está na mente, ele é um só, ele se fragmentou. E eu estou dizendo que se eu mexer meus pauzinhos aqui dentro do sonho, eu consigo eliminar os efeitos. Eu estou, então, indo contra, ou no mínimo, ignorando o poder da mente. Ele seria um enfoque de cura, né? Essa parte separada seria um enfoque de cura se o sonhador também fosse identificado como irreal. Então, isso valeria curar apenas os efeitos aqui, olhando o que foi feito, valeria essa cura feita só no físico e com efeitos no físico, se não existisse um sonhador anterior, se o sonhador também fosse irreal. Entretanto, se o sonhador é equiparado à mente, ou seja, se o sonhador é a mente, o poder corretivo da mente através do Espírito Santo é negado. Então, se eu nego a realidade do sonhador, eu estou negando a mente. Mas se o Espírito Santo está na mente e eu neguei a mente, eu neguei o poder curador do Espírito Santo. Então, como que o Espírito Santo pode me alcançar se eu neguei o acesso dele a mim? Se eu estou depreciando a mente onde está o Espírito Santo. Isso é uma contradição mesmo nos termos do ego. Até aqui o ego compreende isso, que seu Espírito Santo está na mente. E eu deprecio o poder da mente. Eu digo que as coisas são as coisas funcionais daqui que fizeram acontecer. E eu trabalho só as coisas daqui ignorando a mente. E o Espírito Santo está na mente, então eu estou também ignorando ao Espírito Santo. Então, até mesmo o ego compreende isso, contradição essa que até o ego, na sua confusão, usualmente nota. Se o caminho para neutralizar o medo é reduzir a importância da mente, como pode isso construir a força do ego? Então, o próprio ego não pode concordar com isso, por quê? Porque o ego não é autocriado. O ego precisa do poder da mente, da crença na mente, na separação, para parecer que existe. Sem a mente, sem o poder de Deus que vem através da nossa mente, o ego não existe. Então, o próprio ego não pode concordar que o poder da mente seja depreciado, porque então estaríamos depreciando o poder
que nós emprestamos ao ego. Então, seria assim, a mente errada, ela empresta o poder ao ego, mas na mente certa nós permitimos que o Espírito Santo seja esse poder corrigido. Então, se nós negarmos a mente, nós tanto estamos negando ao Espírito Santo, mas o ego também sabe que ele também precisa. Então, por isso que ele percebe sempre, o tempo todo, que tem alguma coisa a mais, além do físico. Tais inconsistências evidentes são a razão por que ninguém realmente explicou o que acontece na psicoterapia. Nada realmente acontece. Então, na psicoterapia que é voltada aqui, dentro do sonho, dentro do mundo fragmentado, o que acontece aqui? Aparentemente parece que há curas, mas no fim a morte ainda vem. Então, na verdade, nada acontece. Nada de real aconteceu com o curador não curado e ele tem que aprender com seu próprio ensino. Então, na psicoterapia, o psicoterapeuta, tanto quanto o paciente, nada aconteceu na mente deles. Nada foi curado na mente deles, enquanto eles estiveram voltados à cura física como um fim. Não como um meio, apenas como um fim. Nesse caso, nada aconteceu na sua mente. Trocaram um sonho de doença por um sonho de saúde, mas um dia ainda a morte virá e continuarão no mesmo círculo vicioso de nascimento e morte. Então, nada na mente mudou. Seu ego sempre buscará ganhar alguma coisa da situação. O curador não curado, portanto, não sabe como dar e, consequentemente, não pode compartilhar. Então, o curador não curado, se ele mesmo não sabe que é na mente que está na causa, como que ele pode dar a cura? Então, ele não entende e por isso que ele não sabe como dar a cura. E por isso ele também não a recebe, por não a dar. Ele não pode corrigir, porque não está trabalhando de modo a corrigir. Acredita que depende dele ensinar ao paciente o que é real, embora ele próprio não o saiba. Então, esta é uma pura confusão de níveis. Jesus coloca isso tudo em confusão de níveis. É acreditar que o nível da cura deva ser aqui no mundo físico, aqui na nossa experiência individual. Quando, na verdade, o curso está nos lembrando que antes da nossa experiência física aqui está a nossa mente. E é lá, como tomadores de decisão, como observadores, é lá na mente que está a causa, que é a crença na separação, e lá que o Espírito Santo atua, lá que ele tem a resposta, que é a expiação, que é o contrário da crença da separação, é a prova de que a separação de Deus é impossível, porque nós não existiríamos sem o poder de Deus, porque não existem duas fontes de vida, só Deus fornece a vida, então nunca nos separamos de Deus. Isso é a cura da mente. E só fechar aqui o microfone. O que deveria acontecer, então, falando em curas, né? Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Luz é equiparado, né? É igual a conhecimento. Então, haja conhecimento, houve conhecimento. Deus compartilhou tudo de si no instante que ele disse, haja luz. Então, houve luz. É possível achares a luz, analisando a escuridão, como faz o psicoterapeuta, ou como teólogo, reconhecendo a escuridão em ti mesmo e procurando uma luz distante para removê-la, enfatizando a distância durante todo o tempo? Então, isso a gente sempre tem dito, a escuridão é a ausência de luz. Como que é possível, como
os terapeutas fazem, analisando os pensamentos daqui, analisando a escuridão, como que é possível achar a luz, tentando analisar a escuridão. Ou o teólogo, como ele colocou aqui, reconhecendo que existe luz, que existe escuridão, e sempre ressaltando a distância entre a escuridão e a luz. Então, isso torna real a separação. Então, como que pode haver luz em tais ideias? A cura não é misteriosa. Nada vai mudar, a não ser que seja compreendido, já que a luz é compreensão. Então, na mente, a cura precisa ser compreendida. Ela não é um mistério para a mente. Ela é a razão pura e lógica. Um miserável pecador, como o teólogo diria, não pode ser curado sem mágica e nem pode uma mente sem importância, como diria o terapeuta, estimar-se sem mágica. Então, por isso que a mágica é tão apreciada dentro do mundo separado. E mágica é todas as coisas que nós usamos aqui no mundo separado, sem o pensamento de Deus estar ciente dele. São aqueles pseudo-pensamentos, aqueles falsos poderes que nós damos, que movem um efeito para outro efeito, e nós acreditamos que isso é cura. É como o remédio que tira a dor de cabeça e achamos que a causa foi curada. A Márcia levantou a mão. O Ing, isso que você trouxe agora nesses últimos parágrafos me lembrou uma coisa que eu senti de compartilhar aqui da minha prática. Algo que tem me ajudado muito a buscar, a encontrar paz nas cenas e nas situações de conflito, né? Porque as situações de conflito continuam chegando, só que elas se tornam mais leves, parece. Porque, assim, quando uma situação de conflito... Eu acabei entendendo que não adianta eu buscar a paz na cena, né? Eu colocar a minha atenção para organizar a cena para eu sentir paz. Então, às vezes, você pensa que você tem que falar alguma coisa para acalmar o outro, ou, de repente, sei lá, fazer alguma coisa na forma. E uma das coisas que tem me ajudado muito é eu buscar a paz na minha mente. E como é que eu faço isso? O conflito se apresenta diante de mim, eu lembro, isso é mentira. Isso aqui não é verdade, isso aqui não está nem acontecendo. De alguma forma, eu imaginei isso, e agora, Jesus, eu não sei nem por que foi que eu fiz isso, mas eu não quero mais. Eu sou o Cristo, eu permaneço no céu. Isso não é verdade. E aí, de um tempo para cá, eu adotei a postura de realmente não fazer nada, sabe? A não ser que eu sinta realmente uma inspiração. A não ser que venha algo assim, que eu esteja muito em paz para que eu possa atuar. Ou dar um telefonema, ou ligar, ou sei lá, dar um abraço, enfim. Isso tem me ajudado bastante, sabe? Relembrar a integridade mesmo, tirar a mente daqui da forma e levar a mente lá para o Cristo, que é onde a gente verdadeiramente está. Então, senti de compartilhar. E eu vou ressaltar nessa tua prática o quanto você está se tornando observador dos pensamentos que te vêm, dos julgamentos que o ego julga, né? Ao invés de se identificar imediatamente, de sequer saber que existe uma diferença entre eu e o ego, você está se tornando observador, está vendo o quanto te fere esse pensamento, está sabendo que, logicamente, se ele te fere, ele não vem de Deus, ele é do ego, e você não o quer mais. Então, como observador, como tomador de decisões, o que você faz? Nós, como curadores não curados, vamos ao terapeuta que realmente tem a cura, que é o Espírito Santo. Então, você está trabalhando nisso, e é assim que a prática funciona. Obrigada, Márcio, por compartilhar, porque realmente é assim essa lógica de pensamento. Então, o primeiro passo, cada um pode ter a sua maneira de pensar sobre isso, mas é a gente se tornar observador do que estamos enxergando aqui. Isso é o tomador de decisões, não é a figura projetada aqui, essa dissociação. Nós estamos divididos aqui
entre dois sistemas de pensamento e continuamos como observadores com a capacidade de escolher entre um e outro. Aliás, a única capacidade que restou aqui dentro do sonho é entre qual dos dois eu quero escolher. Porque uma vez escolhido, o que nos fere vem do ego, já não é mais nosso, é do ego. E o que nos salva, o que nos traz paz é do Espírito Santo. Então, também já não é mais nosso do tomador de decisões, é da nossa mente certa, é do nosso ser real, do Espírito Santo. Continuando aqui no 7. Assim sendo, ambas, nós estávamos falando aqui da luz, que um pode analisar a escuridão como o terapeuta, e com isso ele está ignorando que a mente fez isso e não o pensamento daqui, ou então ele pode enfatizar a escuridão e reforçar a ideia de que está separado da luz, que é o que o teólogo faz, e assim sendo, no 7, ambas as formas de abordagem do ego têm necessariamente que desembocar em um impasse. A característica situação impossível a qual o ego sempre conduz. É impossível ajudar alguém apontando a direção que ele está seguindo, mas o sentido se perde a menos que ele também seja ajudado a mudar de direção. Então, esse é o ponto-chave. Se nós temos alguém, por exemplo, vamos dar um exemplo físico aqui no mundo, daqui. Eu estou caminhando na rua, tem uma pessoa que veio de fora da cidade e quer chegar num determinado ponto. E ela para e me pergunta, vamos supor, ela quer ir lá num banco, e ela me pergunta se ela está na direção certa, se ela está no caminho que levará até lá. Se eu apenas disser para ela que essa estrada que ela está afastando ela desse ponto, que ela está errada no seu caminho, isso de nada serve para ela, o que é fato, ela pode estar bem equivocada, ela pegou uma rua que se afasta, ao invés de chegar lá, se eu não disser para ela como que ela pode fazer para retornar a pegar o caminho certo. Então, não basta apontar o erro, perceber que tem algo errado, se eu não encontro a solução verdadeira, se eu não posso encaminhar para o caminho certo. Por isso que, como ele diz aqui, essas abordagens do ego sempre levam ao impossível. Elas abordam um equívoco, sim, tanto o teólogo como o terapeuta, mas se elas não mudarem o sentido do que realmente a pessoa, como mente, precisa fazer para curar, de nada adianta ficar ciente do erro. Então, essa é a falha do ego. Por isso que ele conduz a uma condição impossível. O curador não curado não pode fazer isso para ele, pois não pode fazê-lo para si. Então, como que o curador não curado vai poder apontar o caminho da salvação, o caminho da cura para a mente, se ele não sabe para ele mesmo, se ele não sabe voltar-se para a cura a ele mesmo? Então, é por isso que ele não pode apontar uma solução. A única contribuição significativa que o curador pode fazer é apresentar um exemplo de alguém cuja direção foi mudada para ele e que não mais acredite em pesadelos de espécie alguma. Então, ainda tem algo que o curador não curado, que nós podemos fazer aqui sim. É usar ou representar, fazer algo em nome de alguém que tem a mente curada. E nós, como estudantes desse curso de alguém que tem a mente curada, que foi Jesus, e certamente há muitas outras mentes curadas, mas como esse curso veio a nós e veio dele, então para nós ele é um exemplo que serve. Então Jesus é o exemplo de alguém cuja mudança cuja direção o Espírito Santo mudou para ele aceitou e agora ele pode nos ajudar também. Jesus pode apontar a direção certa. O que o
teólogo ainda não consegue, o que o terapeuta ainda não consegue, Jesus consegue fazer. Então, por isso que, mesmo como mentes não curadas, nós podemos curar, mas não por conta própria, não por nós mesmos, mas em nome de alguém que tem a mente curada. A luz na mente, aqui no 7.5, a luz na mente dele, dessa pessoa curada, irá então responder ao questionador que tem que decidir com Deus que existe luz porque ele a vê. Então, a mente curada, aquele que não tem mais ego, ele vê a luz. Se nós aceitarmos ele na nossa mente, a luz que ele vê, ele compartilha conosco. E aí passamos a vê-la também. É através do reconhecimento dele, e através do reconhecimento dele, o curador sabe que ela existe. Então, por isso que é possível ver a luz aqui, porque nós já temos um exemplo, nós já temos a quem seguir que já tem a luz consciente constantemente na mente. Então, Jesus a compartilha conosco, e por isso que nós vemos a luz, e por isso que é possível curar. É assim que, em última instância, a percepção é traduzida em conhecimento. Então, Jesus compartilha do conhecimento conosco. O trabalhador de milagres começa percebendo a luz e traduz a sua percepção em certeza por estendê-la continuamente e aceitar o reconhecimento dela. Seus efeitos lhe asseguram que ela existe. Então, trabalhadores de milagres, é isso que Jesus espera que nós sejamos. Nós, como curadores não curados, nós realmente precisamos da cura, e sendo trabalhadores de milagres, é o caminho mais rápido de aceitarmos a cura, de permitirmos que Jesus compartilhe da luz conosco. E ao ele compartilhar da luz conosco, ao nós vermos que as coisas que o ego projetou, elas têm outro efeito uma vez perdoadas, aí a nossa percepção ela muda, porque ela começa a ver resultados diferentes, e isso muda o seu conceito. E por isso que a nossa mente finalmente vai voltar a acreditar que a luz existe, ou seja, que nós ainda estamos em Deus, que a separação de Deus não aconteceu. Escuridão é a ausência de luz. A ausência de luz é pensar que nós nos rompemos de Deus, que nós nos separamos. Então, voltar a saber que a luz existe é voltar a sentir o poder do amor de Deus agindo através de nós. E para que isso seja real na nossa experiência, embora que tenhamos a nossa mente não curada, precisamos aceitar da ajuda de quem tem a mente curada. E Jesus, para nós, Jesus é um exemplo. Ele é o que veio para nós, porque nós somos seus alunos. Outros mestres têm outros discípulos, mas se o curso chegou a nós, é porque nós fizemos parte dos alunos dele. Um terapeuta não cura, ele permite que a cura seja, porque a cura, ela vai de si para si. A cura é um pensamento de amor de Deus, do Espírito Santo, que vai para um Filho Santo de Deus. Então, o terapeuta, ele não cura, ele não tem poder próprio. Ele simplesmente abre o canal para que a cura seja. Ele pode apontar a escuridão, mas não pode fazer por si mesmo, não pode por si mesmo trazer a luz, pois a luz não é dele. Entretanto, sendo para ele, ela tem que ser também para o seu paciente. Então, o terapeuta, ele tem essa oportunidade, através do seu paciente, ao permitir ver além do equívoco do seu paciente, ele tem a oportunidade de se conectar com a mente certa do paciente, com o Espírito Santo, e nesse processo ele permite que a luz
do Espírito Santo venha tanto ao paciente quanto ao terapeuta. Por isso que é abençoada a função do terapeuta. É um caminho no qual ele mesmo recebe a cura ao proporcionar a abertura do Espírito Santo no paciente. Então, cura tanto o paciente quanto ele. Por isso que a terapia é abençoada. O Espírito Santo é o único terapeuta, mas só ele detém o poder da cura. Ele faz com que a cura seja clara em qualquer situação na qual ele seja o guia. Tu só podes permitir que ele cumpra a sua função. Então, isso a gente tem enfatizado muito. Semana passada, nós enfatizamos muito, dentro do perdão, a função de desfazer é do Espírito Santo, não é nossa. Então, a função de trazer luz é do Espírito Santo. A nossa função é reconhecer que acreditamos na escuridão e abrir o canal para que a luz entre. Mas a luz é do Espírito Santo, não é de nós. Tu só podes permitir que ele cumpra sua função. Ele não precisa de ajuda para isso. Ele dir-te-á exatamente o que fazer para ajudar qualquer pessoa que ele te envie em busca de ajuda, e falará a ela através de ti, se não interferires. Isto aqui é o segredo de como ser verdadeiramente útil a nós e a nossos irmãos. Então, aprender a não interferir no processo do Espírito Santo, não roubar a função dele, que é de trazer a luz, mas fazer a nossa função, que é reconhecer que estamos equivocados quando pensamos em separação, e que esse pensamento precisa de cura. Então, abrir esse canal de cura. Lembra-te de que escolhes o guia para ajudar e a escolha errada não ajudará. Então, nesse processo nosso, que onde a gente está aprendendo a não interferir ou a curar, no processo de cura que nós estamos aprendendo, nós que escolhemos o guia. Se nós escolhermos o guia errado, o ego, então esse guia, o ego, não vai nos ajudar. Só o Espírito Santo pode ajudar. Mas lembra-te também que a escolha certa vai ajudar. Confia nele, no Espírito Santo, pois ajudar é a sua função e ele é de Deus. À medida que despertas outras mentes para o Espírito Santo, através dele e não de ti, vais compreender que não estás obedecendo às leis desse mundo. Então, à medida que nós praticarmos, aqui entra de novo, praticar, praticar, praticar. Praticar onde? No nosso pensamento. À medida que nós praticarmos, permitir que o Espírito Santo traga através dele, em nós, mas através dele, a compreensão do que é o perdão, do que é o irmão, nessa medida nós vamos ver que nós não estaremos mais sujeitos às leis do ego, não estaremos mais sujeitos às leis do sofrimento, às leis da dor, e sim às leis da paz, às leis da cura, às leis do amor. Isso está na mente. Então, a gente começa a não estar mais aprisionado ao mundo. Embora que a nossa experiência continue sendo de que nós estejamos aqui no mundo, nós, de fato, teremos um lugar na nossa mente onde saberemos com certeza que lá é o nosso ponto, nosso porto seguro. Lá está a paz. É um lugar que não é físico, ele é mental. É quando a gente volta em pensamento ao Espírito Santo e simplesmente se abre para ele, e nesse silêncio se permite que o Espírito Santo, que a luz dele, que a compreensão dele venha para a nossa mente. Que essa compreensão abrace aquilo que nós estávamos vendo no mundo. Isso permite que a cura realmente aconteça aqui.
como efeito secundário, porque a cura aconteceu na mente. Mudando a mente, automaticamente os efeitos daqui também mudam. Então, é isso que o curso considera cura, porque o curso considera a doença a causa e não o efeito. O curso considera a doença como algo que está na mente e não aqui, no mundo físico. A Flora levantou a mão. Ing, um Sim. processo que eu acho importante, sinto ser importante, de ser compartilhado, é que esse processo de observação, ele também está muito relacionado como a gente se percebe no contexto das emoções. Então, qualquer emoção que eu sinta, que seja uma emoção distorcida do ego, e eu tenho um relacionamento de extrema sinceridade com Jesus a respeito de qualquer coisa que passe na minha cabeça e em relação às emoções. E por mais que aconteça uma situação que me desperte uma emoção intensa, muito forte, eu sempre sou extremamente sincera, autêntica com Jesus, e falo tudo, abro meu coração para Ele, e entrego tudo isso que eu estou sentindo, as emoções, porque eu sinto, e possivelmente seja para muitos, que a emoção que é o gatilho que dá a realidade, como o Márcio descreveu, para aquela cena que eu, enfim, que estou projetando ali, né? Então, eu sinto que é muito importante ter essa sinceridade com as emoções, nessa entrega para Jesus, junto com os pensamentos, está entregando todo esse conteúdo para ele, e às vezes é um conteúdo, enfim, doloroso, porque é o conteúdo de culpa que está projetando, né? Então, eu sinto que gostaria de compartilhar isso, porque a estratégia do ego aqui no mundo é que a gente negue as nossas emoções e depois a gente exploda em situações totalmente inadequadas. O ego ele tem uma estratégia da gente fingir para a gente mesmo que não está sentindo o que a gente está sentindo. E isso é servir o ego. Então, eu sinto que é importante, embora seja delicado isso, porque quando você começa a olhar melhor as suas emoções, a gente, aos poucos, com a ajuda de Jesus, sempre com a ajuda dele, sozinho nós não temos condições jamais de lidar com isso. Aos poucos ele vai ajudando a lidar com esse teor emocional e com esses pensamentos. Então eu sinto que isso é importante para que não haja negação dessas emoções que todos, enquanto mente insana, vivenciamos aqui. E pelo menos é o que funciona aqui para mim, ser o mais sincera possível com ele. Eu absolutamente falo tudo, 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 tudo para ele mesmo. Pode vir qualquer situação feia na minha mente, eu exponho tudo, eu abro tudo, porque é nesse amor que eu quero confiar, e nesse amor que eu me sinto acolhida, como nunca e nada que eu poderia ser acolhida. E eu sinto realmente esse suporte, e conforme a gente vai fazendo, a gente vai vendo que a gente não é esse conteúdo escuro do ego realmente, com a luz dele junto conosco. E é sempre aos poucos, claro, mas eu gostaria de compartilhar, porque, pelo menos aqui, para mim, faz muito sentido fazer, enfim, fazer o perdão dessa forma, entregar o perdão dessa forma. E perfeito, porque a emoção, como você diz, ela é o resultado final do equívoco do nosso pensamento. A emoção, ela não vem gratuitamente, ela já é um resultado de um equívoco. Quando ela não é de amor, quando é uma emoção amorosa, ela vem da unicidade do amor do Espírito Santo de Deus, da unicidade. Mas quando ela nos fere, ela já vem como resultado de um equívoco nosso. Então, se nós negarmos a emoção, como tu disse, é que nem esticar um elástico e soltar ele. De repente, a volta dele é violenta. Então, tentar domar
a emoção, ou negá-la, ou melhorá-la, é ainda paliativo, é a maneira do ego lidar com isso. E como que o Espírito Santo, então, age com as emoções? Ele mudando a causa, a gente não tendo mais separação na causa, não há mais emoção negativa, porque o Filho de Deus, ele é só amor, e do amor só a amorosidade vem. O Márcio tinha levantado a mão? Você acabou de responder, Ingo, que eu ia te perguntar. Então tá. A Andréia também levantou a mão. Então, Ingi, o curador não curado, né? Ele acredita em tudo que aconteceu, né? Ele dá realidade para a separação, né? Sim. Mas nós que estamos adquirindo esse conhecimento agora, né? Até o Márcio deu um exemplo de como ele faz quando alguma coisa acontece. Mas se eu for pensar em alguma coisa que me magoou no passado, por exemplo, eu devo reviver, pensar novamente no que aconteceu, para daí entregar para o Espírito Santo e afirmar que isso não foi real, que foi uma projeção. Qual seria essa etapa, né, para desfazer isso? Essa etapa, ela é cada vez mais rápida. No início, às vezes, sem experiência alguma, nós somos tão destreinados na mente que a gente se sente mal e não sabe nem sequer por quê, mas sente o efeito, e aí, de repente, é útil, sim, lembrar o que trouxe isso para daí levar ao Espírito Santo. Mas, como ele colocou aqui, cada vez com mais destreza, a gente simplesmente reconhece que houve uma falta, eu, como tomador de decisões, escolhi errado porque não estou em paz, porque não estou feliz. Eu não preciso analisar a escuridão, a não ser que no meu processo, como estou tão distraído, tão destreinada, que sequer sei admitir que eu estou mal, mas não sei nem sequer admitir que eu estou mal, aí, de repente, seja necessário pensar um pouco mais sobre isso junto com Jesus, nunca sozinho, para daí reconhecer que houve uma falta. Mas com a prática, isso torna-se tão rápido que, finalmente, vai ser uma atitude instantânea. Está mal, a gente já reconhece e já sabe que nós, como tomadores de decisão, escolhemos errado e mudamos imediatamente o pensamento. O Márcio quer complementar? Oi, Ingi, eu quero sim, na verdade, complementar e pedir a sua orientação. Essa questão do passado que a Andréia trouxe, né? Que quando a gente está tendo uma lembrança lá do passado. Uma outra coisa que mudou na minha mente, e é isso que eu quero a sua ajuda, é que, assim, essa ideia de passado e futuro, ela meio que desapareceu, porque, assim, o que eu entendi? A gente está o tempo todo na mente. Eu não estou fora da minha mente, eu estou o tempo todo nos meus pensamentos, né? Eu tenho só a impressão que eu estou aqui nesse corpo, que eu estou vendo esse computador, essas coisas. Então, como eu estou o tempo todo na mente, se eu estou lembrando algo do passado, eu estou revivendo aquilo. Então, eu estou lá no passado. Se eu estou aqui lembrando o que aconteceu, que eu briguei, não sei com quem, eu não estou mais aqui no presente. Eu estou no passado. Então, automaticamente, eu já levo a minha mente para o perdão. Independente se é lá para o futuro ou se é para o passado. Assim, eu não questiono, isso é passado, isso é futuro. Eu falo, opa, estou equivocado. Deixa eu trazer aqui, Jesus, me ajuda. Não sei por que isso serve, me ajuda a corrigir. Então, parece que essa identificação com o passado e com o futuro, para mim, ela não está fazendo mais sentido. Então, eu queria só entender com você, porque, assim, e essa questão também da gente estar o tempo todo na mente, porque, para mim, tudo está o tempo todo na mente, não tem nada fora da minha mente. Sim, mas a nossa consciência, como ser separado, está fora da mente, porque a mente, ela é una. Ela A percepção, tem o conhecimento do todo, mas a percepção está fora da mente. A percepção, sim, eu entendo, mas a decisão é sempre que eu tomo na mente. Sim, isso, sempre na mente. Mas a percepção está fora da mente,
E sim, sobre o passado também, porque no momento que eu estou lembrando de algo que aconteceu no passado e isso me dói, isso está me doendo agora, nesse momento. Então, eu Entendi. posso entregar agora, porque não existe o passado, porque né, o passado já foi, mas se eu não estivesse sofrendo disso agora, eu nem sequer teria lembrança disso, do passado. Sim. Então, eu estou revivendo nesse momento, então, eu posso entregar, sim, no momento presente, aquilo que, dentro do roteiro aqui, eu chamo que aconteceu no passado. Eu posso... Sim. Nem tenho como entregar fora do tempo presente, só existe o presente, só existe o agora. E eu estou revivendo o mesmo equívoco. Então, o que eu quis trazer é assim, eu uso o passado não para dar atenção para o que eu vivi, mas geralmente para, tipo, opa, tem isso aqui para perdoar. E, né, ó, tem isso aqui que tá dando uma coceirinha aqui no peito, então não é bom. Se não é paz, não vem de Deus. Eu entrego. É mais ou menos isso, né? Isso. Entendi. Essa tomada de consciência. E nem faria sentido também ter que fuxicar ou tentar achar razões dentro do passado, porque a causa nunca está aqui no efeito, a causa ainda está na mente. Então, basta tomar consciência, como a Flora também falou, essa honestidade de dizer que isso está me ferindo hoje, olhar esse sentimento, não negar o sentimento, e no momento que eu sinto ele, esse pacote já veio junto. Eu sei que esse sentimento veio de uma coisa que aparentemente aconteceu no passado. E imediatamente já levar o meu pensamento que contém isso ao Espírito Santo, a Jesus. Continuamos aqui no 8:13. Nós estávamos falando que, né, quem segue, a mente que segue, então, que vive com o Espírito Santo, ela não obedece mais às leis do mundo, mas as leis que está obedecendo funcionam, as leis do amor, as leis do Espírito Santo. Bom é aquilo que funciona, é uma afirmação sólida, porém insuficiente. Só o que é bom pode funcionar. Então, Jesus está dizendo, só o que vem do Espírito Santo pode funcionar. Nada que venha do ego não pode funcionar, porque não é bom, porque é separador. Nenhuma outra coisa funciona em absoluto. Esse curso oferece uma situação de aprendizado muito direta e muito simples, e provê o guia que te diz o que fazer. Então, Jesus é sempre consistente, e ele provê o Espírito Santo na nossa mente, e ele sempre está dizendo da mesma forma, de nós levarmos o nosso pensamento, as nossas crenças a ele. Se o fizeres, verás que funciona. Seus resultados são mais convincentes do que as suas palavras. Então, o que nos vai convencer que esse curso aqui funciona não é estudar, embora, como eu sempre digo, a gente tem que estudar a primeira vez para saber por onde praticar, mas é a prática que vai nos convencer. Então, os resultados, né, os resultados do perdão, eles atuam mais do que as palavras aprendidas aqui. Eles te convencerão de que as palavras são verdadeiras. Seguindo o guia certo, aprenderás a mais simples de todas as lições. Por seus frutos os conhecereis, e eles conhecerão a si mesmos. Isso aqui é uma frase bíblica também, e é por seus frutos que conhecereis os verdadeiramente curados dos não curados. Pelos seus frutos, pelos resultados, porque tudo que vem dos curados, que vem do iluminado, é só amor e é cura real. E eles conhecerão a si mesmos. Quem já está na mente desperta se reconhece a si mesmo em todas as mentes despertas. O não curado, ele pode se encontrar com uma pessoa desperta que ele não vai saber a diferença. Mas os iluminados se reconhecem. Eles sabem que quem está com a mente curada, e a forma como eles sabem é por efeito natural,
Porque aquele que tem a mente voltada para o milagre, aquele que tem a mentalidade curada, tudo que vem a ele é automaticamente curado também, porque ele não fomenta confusão. Então, ele é imediatamente, só ao chegar nele já é, a presença dele já é sinal de cura, porque ele é luz, e a escuridão não pode persistir diante da luz. Por isso que, como ele diz, por seus frutos os conhecereis, por seus frutos de cura. Jesus, quando esteve aqui, já estava com a mente curada, todos que chegavam a eles eram imediatamente curados. Claro que os efeitos apareciam em quem aceitava, mas a cura sempre foi imediata. Por isso que Jesus já curou também a nossa mente. Nós só precisamos aceitar a isso. E eles se reconhecem assim. E é assim que Jesus está nos chamando para esse trabalho, para a gente vir também fazer parte, e é um material de aprendizagem através dos milagres, para convencer nós, como tomadores de decisões, a seguir essa mentalidade. A Flora? Ing, um aspecto que eu acho maravilhoso, que você acabou de comentar e está no texto, essa questão do passado também, né, e como todos os sistemas de cura aqui do mundo, eles se debruçam na análise do sintoma, do efeito, e como que isso só retroalimenta o vitimismo, que eu sinto que é uma das facetas desse sistema de separação. E como é importante, porque às vezes acontece com todos nós, vem uma lembrança do passado, algum gatilho, alguma coisa que ativa ali, e às vezes a gente entra num filme mental ali, realmente acreditando, e tudo parece muito convincente, que aconteceu realmente uma situação na qual fomos vítimas, né? E como é importante a gente ter essa sintonia com Jesus, com o Espírito Santo, e nesse momento pedir realmente uma luz, se perceber, se observar, e se perceber realmente ali naquele momento e pedir essa luz, porque vem dele, essa luz que ajuda a gente a se distanciar desses conteúdos, né? Porque analisar o conteúdo, como você muito bem diz, eu sempre lembro de você falando fuxicar, isso é muito bom. E todos tivemos esse condicionamento, né? Ou fazendo terapia, conversando com os amigos, a gente se debruça nos problemas, a gente quer provar que nós somos vítimas, coitados, e são as testemunhas, e começam a aparecer as testemunhas ali, e como isso está muito enraizado nesse sistema. Então, quando a gente se pegar nessa história, nessa velha história dolorosa do pobre de mim, que a gente se lembre de Jesus, do Espírito Santo, se distancie junto com essa luz e vai entregando tudo isso. Quando a gente se pegar falando, a gente também voltar a nossa consciência. Por isso que eu sinto que o treinamento que Jesus convida, e é treinamento, só com treinamento que a gente realmente consegue essa vigilância da gente estar realmente se observando com um olhar de amizade, com um olhar gentil, porque isso vai acontecer, a gente vai se pegar fazendo isso, mas sempre com esse olhar, pedindo para Jesus, Jesus, agora eu sei que isso não é real, agora eu sei que todo aquele dramalhão do pobre de mim não é real, mas quando isso parecer ser real dentro da gente, a gente se lembrar dessas aulas aqui com você, a gente se lembrar de pedir ajuda para Jesus, para trazer realmente uma nova luz, um novo olhar, porque realmente todo o sistema terapêutico, ele está totalmente enviesado em analisar o trauma do passado, em retroalimentar o vitimismo, seja ele uma psicanálise altamente sofisticada, para o conceito do ego, seja por outras técnicas, e eu experimentei quase todas, e todas retroalimentavam esse senso de vitimismo. E, através do curso, isso está sendo profundamente desconstruído. Realmente, a gente precisa buscar cura no único terapeuta que existe, que é o Espírito Santo. E se houver alguém que possa nos ajudar em algum momento, o Espírito, ele guia a gente também
né? Cada um tem uma história, mas é só o Espírito Santo, fora do sonho, que pode liberar a gente dessas histórias. Que todo mundo tem as suas historinhas aqui, e foi tudo história, não aconteceu. E então eu sinto que é muito importante a gente ser honesto e, ao mesmo tempo, pedir essa luz do Espírito Santo, pedir essa luz de distanciamento e de entregar tudo isso para ele, né? Porque esse capítulo realmente é muito esclarecedor, Ingrid. Eu passei desde os 15 anos fazendo terapia, buscando ajuda, e é muito esclarecedor. E é muito bom, finalmente, ter encontrado o verdadeiro terapeuta. Finalmente. E aí sim, agora, a liberação pode acontecer, meus queridos. Mas analisar, como a Ingrid fala, fuxicar na dor, na historinha, só vai fortalecer esse ser que a gente quer entregar, né? A gente quer viver o Cristo. É isso. Obrigada, Flora. Resumiu tudo o que Jesus espera de nós. Realmente, a liberação vem através do reconhecimento de que estávamos na luz, mas não queremos isso. Então, obrigada por trazer isso para a nossa conclusão. Com isso, então, concluímos aqui o curador não curado. Quinta-feira temos a sequência sobre a aceitação do teu irmão, que é o item 6. Alguém gostaria de compartilhar mais alguma ideia? Mas foi bem colocado durante, agora no final também, o que realmente nós estamos buscando é a cura real. Aonde está a causa? Na mente. Os efeitos cuidam por si só. Mudando a mente, os efeitos acompanham. Ninguém precisa se preocupar com os efeitos, a não ser reconhecer que algo está ruim nos efeitos, para, com isso, ir à causa. Então, o único mérito dos efeitos aqui serve para isso, para a gente saber que na causa tem alguma coisa errada, e o único terapeuta que existe, que é o Espírito Santo, está na causa, que está na mente. E aí sim, abrir-se para ele, abrir a nossa mente para essa luz, e ele, no aquietamento, como ele diz, ele vai dizer a cada um, se nós não interferir, se nós não atrapalhar, ele vai dizer o que precisa ser feito ou não. E como que ele vai dizer isso a cada um? Eu não estou dizendo que ele vai ouvir uma voz, estou dizendo que ele sabe como se comunicar. Pode ser uma ideia, um pensamento, uma sugestão, um amigo falando, uma coisa que faz sentido. O Espírito Santo sabe como chegar a cada um. E ele anseia por isso. E nós ansiamos por isso também. Só precisamos estar, então, atentos, uma mente treinada para perceber isso e focar nisso. Bom, Márcio? Oi, com essa sua última fala me lembrou uma coisa, né, sobre como ouvir o Espírito Santo e como se comunicar com ele. Uma coisa que me ajudou muito foi quando eu entendi que eu não posso querer fazer um contato pessoal com algo que é espiritual, né? Então, muitas vezes eu entregava alguma coisa, ou eu falava, fazia um pedido, achava que estava entregando, né? Na verdade, eu entregava só a pontinha e segurava o resto, e eu achava que estava entregando, e eu ficava assim, Espírito Santo, me mostra. E eu imaginava que a coisa ia acontecer na forma, que alguma coisa ia mudar imediatamente na forma. E aí eu percebi que eu estava equivocado, porque eu estava usando a minha ideia de corpo para me comunicar com algo que é espírito. Então, se eu quero ouvir o Espírito Santo, eu preciso me concentrar no espírito que eu sou, reconhecer o Cristo em mim, né, que é uma coisa que ajuda muito, me concentrar no espírito e esperar que a resposta venha através do espírito que eu sou. E aí sim, acontece dessa forma que você disse, muitas vezes, sei lá, você vai mexer no computador, vem lá um vídeo de alguém com aquela resposta, ou um amigo chega, te liga e fala alguma coisa, mas para mim era muito literal, assim, imaginar que ia acontecer algo na forma imediatamente. E é por isso que às vezes a gente pensa que não está recebendo a resposta,
mas a gente não está acessando a resposta. Eu Não senti de está compartilhar ouvindo. porque era algo que não está Sim. ouvindo. Senti de compartilhar porque era algo que eu fazia muito, 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 muito. Muito importante também. Então, aprender a ouvir. E o Espírito Santo, como eu disse, ele não é individual, não é pessoal, ele está em todos. Então, aprender a ouvir no ser, no Cristo, que está em todo lugar. Com isso, E então, a resposta dele, desculpem, só um minuto. sim, E a resposta completar. dele, a gente entende porque ela vem de um lugar que é bom para todo mundo, e não só para mim. Né? E às vezes você fica ali esperando uma resposta só para você. Uhum. Só para Aí já é você. separador também, já é separador. Mas era isso. Perfeito. Obrigado pelo compartilhar, obrigado pela presença de vocês. Fechou o nosso tempo aqui de aula, então estou interrompendo aqui a gravação. Agradecendo, como sempre, também a Jesus, ao Espírito Santo, por nos acompanhar nesse